Giro pelo Mundo em Entrevista. Cresceu em mais de 80% o número de brasileiros que mudam de países, isso nos últimos 3 anos. Vamos repercutir o assunto na entrevista de Pedro Scartesini. Eu recebo aqui na Rádio Justiça a participação do Cícero Andrade, ele que é coach de grandes mudanças, e ele vai falar conosco sobre o crescimento do número de brasileiros que decidem morar no exterior. Cícero Andrade, eu quero agradecer primeiramente a sua participação aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço, é um grande prazer estar falando com vocês. Cícero, de que forma então é verificado esse aumento do número de brasileiros que decidem morar no exterior? Na verdade, existe um número de saída muito grande na Receita Federal de brasileiros que pedem aí a transferência para o exterior. E isso, nos últimos 3 anos, houve um aumento aí de quase 82% desse número. Eu acho que isso ocorre muito em função da situação atual, da crise econômica e política do Brasil. As pessoas acabam perdendo um pouco a esperança e procurando alternativas fora do Brasil também. Quando a pessoa vai escolher morar em outro, já tem também aquela proporcionalidade maior em determinado país na preferência dos brasileiros? Na verdade, o que se verifica hoje é que o destino mais desejado pelo brasileiro é os Estados Unidos, o que pode ser um problema porque existe uma série de limitações legais do brasileiro viver nos Estados Unidos e, enfim, cada país tem uma legislação diferente em relação a isso. Então, antes de tomar essa decisão, é muito importante que o brasileiro faça um planejamento muito bem estruturado e que dentro desse planejamento esteja a verificação das condições que cada país tem de legislação em relação ao recebimento de estrangeiros, e especialmente de brasileiros. O que acontece é que, de fato, existe hoje uma busca e uma procura muito grande por esse novo destino, o novo caminho na vida. O mundo globalizado também facilita muito isso. E, de fato, a gente vê uma corrente migratória ao contrário do que é o histórico do país, de pessoas procurando em outros países da Europa, dos Estados Unidos, enfim, pelo mundo, essa alternativa. Cícero, outra situação, por ser aí uma situação de difícil, uma mudança difícil de ser realizada, uma cultura diferente, uma língua diferente, pessoas diferentes. É interessante a pessoa, antes de decidir mudar de país, ir visitar o local antes, passar umas férias ou procurar até contato com pessoas que já passaram pela localidade e que poderiam, de uma forma, auxiliar naquele momento em que ela estaria naquele país? Eu acho que mais do que tudo isso que você descreveu, eu acho que é muito importante que isso seja feito de forma muito bem planejada. As pessoas, existe um lado muito ruim desse aumento de brasileiros no exterior, que as pessoas fazerem isso no desespero. As pessoas acabam com a descrença total do país e acabam fazendo isso sem um planejamento muito bem estruturado. Esse planejamento, ele deve constar principalmente o que a pessoa quer a longo prazo na vida dela. A mudança de um país, quando você chega e pisa em território estrangeiro, na verdade, não é o fim de uma jornada, é o início de uma nova jornada. Então, é muito importante que a pessoa procure auxílio, que ela planeje passo a passo, que essa mudança ela faça sentido no quebra-cabeça dela final e que ela possa estar fazendo isso de forma consciente. Visitar o país, se for possível, conversar com pessoas que já moram no país, faz parte desse planejamento também. Quando, por exemplo, a pessoa pretende sair do país, dependendo da nacionalidade, vai ser exigido que ela tenha posse aqui no país, a fim até de evitar a suspeição de possível imigração? A pessoa que tem propriedade, ela teria mais facilidade em conseguir morar em outro país, ou isso independe? Isso varia muito de país para país. As legislações elas variam de continente e país. Em alguns lugares, por exemplo, como Portugal, a possibilidade de você ter um imóvel ou ter propriedade no Brasil facilita a sua entrada. Existe até um mercado que vem surgindo muito grande de pessoas que compram imóveis em Portugal e passam a ter direito à cidadania portuguesa também. Mas, como eu falei, isso varia muito de país para país. Existe um número muito grande de pessoas com uma boa condição financeira hoje, que é um imigrante diferenciado, saindo do Brasil, procurando oportunidade em outros países, mas como eu falei, tem que ser um estudo muito bem
ao país, mas em relação ao que essa mudança significa para a vida da pessoa. Certo. Agora, você, por ser um grande orientador, Cícero, eu queria saber se justamente quando a pessoa ela tem em mente mudar de país, sair do Brasil, ela, de uma forma ou de outra, procurando cursos, especialização, coisas itinerantes, vamos falar até sazonais, temporárias, isso também é uma boa alternativa para a pessoa vivenciar a experiência antes de mudar? Por exemplo, ela fazer uma bolsa, fazer uma pós, antes de já entrar com um pedido no consulado ali de moradia fixa. Ela também tem essa possibilidade de conhecer a cultura através do estudo? Sim, isso é uma grande porta de entrada e muitas vezes é um excelente primeiro passo para toda essa mudança. Existem países que recebem com muita tranquilidade brasileiros para estudar, e nada mais do que uma experiência como essa para que você faça aquele teste que a gente conversou anteriormente. A pessoa vai vivenciar numa cultura nova, vai estar vivendo e estudando num país diferente, e pode ser um excelente pit stop para que ela verifique com mais profundidade se o planejamento prévio que ela fez pode dar certo. Agora, Cícero, tem alguma dica específica para o aperfeiçoamento linguístico, uma vez que a pessoa pode escolher ir morar em um país onde a linguagem seja totalmente desconhecida? Na verdade, hoje, se você fala, por exemplo, da Europa, a gente tem uma grande facilidade que o inglês acabou se tornando a língua mundial. Então, na grande maioria dos países, apesar dos países terem as suas línguas nativas, a pessoa hoje que tem um bom nível de inglês, ela consegue se virar por um tempo em qualquer que seja o país. Na grande maioria, né? Na grande maioria dos países. Talvez os países, a Rússia, a Bielorrússia, que são países que eu visitei e que têm um pouco mais de dificuldade. Mas eu já visitei 62 países, a grande maioria deles na Europa. Nem todos têm o inglês como a língua nativa, e eu posso te afiançar que com um bom nível de inglês você consegue sobreviver em comunidade muito bem. Porque a grande maioria dos países europeus, por exemplo, tem o inglês como segunda língua oficial. Certo. Agora, já direcionando o fim da entrevista, Cícero Andrade, eu queria saber também se, após constatar esse crescimento aí de 2014 a 2016 de cerca de 81% de pessoas um aumento de 81% de pessoas que decidiram sair do Brasil para morar no exterior, eu queria saber se tem também um perfil desse brasileiro, se ele é aquela pessoa numa certa faixa etária, se possui família constituída, tudo isso também é levado em consideração? Na verdade, no nosso processo de coaching, onde a gente ajuda as pessoas a estarem fazendo um planejamento profundo aí dessa mudança, eu tenho uma variedade muito grande de faixas etárias. Eu tenho pessoas já aposentadas participando dos processos comigo, eu tenho famílias, né, de casais com filhos pequenos que estão procurando essa alternativa, como também tem os jovens. Então, existe uma variedade muito grande. Eu acho que esse crescimento acarretou também uma diversidade maior nas faixas etárias, né? Então, te respondendo a pergunta, eu acho que hoje, no momento atual, independe um pouco de faixas etárias, né? Eu acho que acaba tendo pessoas de 20 a 70 anos que fazem essa mudança. A pessoa, então, que tem em mente o planejamento deve levar em conta quais pontos, o aspecto financeiro, essa questão da logística, quais seriam, então, os pontos principais nesse planejamento? Eu acho que ele tem que ter clareza do final da vida dele, o que ele realmente quer para o final da vida dele. Eu acho que é um passo importante que pode desvirtuar totalmente o planejamento de carreira e de vida dele. Então, primeira coisa, clareza, se realmente é o caminho que ele deve seguir. Depois disso, as possibilidades profissionais. Quais são as possibilidades profissionais reais que essa pessoa tem de continuar a sua carreira no exterior? Claro, entra nisso o planejamento financeiro, claro, a questão emocional também, como é que ela vai lidar com a quebra momentânea dos vínculos das pessoas no Brasil e a distância, e, óbvio, a adaptação na nova cultura e no novo país. Muito bem, esse foi o Cícero Andrade, coach de grandes mudanças, que falou conosco sobre o crescimento do número de brasileiros que decidiram morar no exterior.
de acordo aí com dados da Receita Federal, entre 2014 e 2016, teve um aumento de cerca de 81% em comparação ao triênio anterior. Cícero, eu quero agradecer a sua participação e os esclarecimentos aqui na Rádio Justiça. Tá, muito obrigado, foi um grande prazer estar com vocês.